Uma das frentes de atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é promover a ampliação do acesso à documentação básica e combater o subregistro na vida do cidadão. Durante a pandemia de Covid-19, com o objetivo de erradicar o subregistro de crianças recém-nascidas no Rio de Janeiro, o MPRJ criou o projeto Nascer Legal. E para falar sobre esse tema, a nossa equipe veio até a sede da instituição para conversar com a Procuradora de Justiça, Eliane de Lima Pereira, e a Promotora de Justiça, Viviane Alves. Olá, doutoras, sejam muito bem-vindas ao MP Cidadão. Eu agradeço imensamente a presença para esse debate sobre esse tema tão relevante que é a falta do registro civil entre nascidos nas maternidades do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Para começar esse bate-papo, eu queria perguntar o que é esse projeto Nascer Legal, e quais os objetivos dele? O Nascer Legal, ele tem sua origem numa constatação da doutora Viviane de uma situação muito grave já nos primeiros meses da pandemia, quando, ao confrontar o número de registros de um determinado trimestre, já no período da pandemia, com o trimestre do ano anterior, foi constatado uma defasagem de algo em torno de 1/3. Ou seja, em tese, teria sido reduzido o número de nascimentos em 1/3, o que não é factível, Então, por aí, a gente já percebeu a gravidade desses números e entendeu por bem atuar com a promoção de 2 projetos piloto, com a doutora Viviane e com a doutora Patrícia Hauer. Certo. E o que são essas unidades interligadas? Como que elas funcionam? As unidades interligadas, elas nada mais são do que avançados dos cartórios de registro civil nos lugares, nas unidades de saúde, inicialmente com mais de 100 nascimentos por mês. Isso é o que determina a Lei Estadual 7088 de 2015, que criou as unidades interligadas e estabeleceu essa dinâmica, vamos dizer assim. Então, esses postos avançados dos cartórios tem a oportunidade de atuar assim que a criança nasce, diminuindo muitíssimo as chances do subregistro. E agora sim, falando dos motivos, quais seriam os principais motivos causadores de subregistro que o projeto Nascer Legal visa combater? Bom, combater o subregistro por si só é algo muito importante, é um projeto de muita relevância, muito impacto. Se nós pensarmos que o Brasil, na década de 90, no início da década de 90, tinha um percentual de subregistro em torno de 20%. Em 2015, com todos os esforços que foram feitos nesse sentido, esse número já cai para 3%. Então, foi algo muito efetivo, as políticas foram muito efetivas e o Brasil, inclusive, teve esse trabalho exportado para outros lugares, considerando que o índice de subregistro é muito importante e é refletido, inclusive, no IDH dos países, Então, enfrentar o subregistro é o primeiro objetivo do Nascer Legal, Mas as causas que dão origem ao subregistro são inúmeras, desde questões culturais a questões relacionadas à falta de acesso material para acessar os cartórios. É bom que a gente lembre também que, em razão dessas políticas que eu acabei de mencionar, apenas em 1997 o registro de nascimento passou a ser gratuito. Então, até esse tipo de empecilho contribuía para os números que eram realmente muito assustadores. É importante também a gente lembrar que a ausência de documento geracional, ou seja, o não registro de gerações anteriores, ele acarreta muitas vezes o não registro da criança, muitas questões relacionadas à paternidade. A gente tem aí também um subregistro da paternidade, o que é bastante importante. A mulher acaba nutrindo a expectativa de que esse pai vá reconhecer essa criança nos primeiros momentos após o seu nascimento. Então, são inúmeros, mas a gente precisa identificá-los para que o combate seja efetivo. Doutora Viviane, agora falando um pouquinho sobre a instalação do projeto Nascer Legal, como foi a instalação no Hospital Mãe de Mesquita e na maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda? Primeiro, eu gostaria de complementar a doutora Eliane com relação à gestação desse projeto Nascer Legal, porque ela disse que seria a partir dos dados que eu colhi. Isso foi um dos motivos que ensejou
a criação do projeto Nascer Legal, que a gente fala que tem mães biológicas e tem mães e pais socioafetivos, que são aqueles que vão integrando o projeto no decorrer. E, na verdade, a partir já de uma constatação da Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Acesso à Documentação Básica, que é esse nome grande para a COESUB do MP, né, já havia ali, através de umas reuniões do grupo de trabalho de unidades interligadas, que a COESUB participava, e a doutora Patrícia Hauer, também da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude, já viu a necessidade de um monitoramento dessa política de unidades interligadas. E aí, a partir de reuniões que foram feitas com os integrantes do projeto, a colaboração técnica das unidades interligadas que já haviam nesses hospitais iniciais e com o pessoal da saúde, da assistência social dessas 2 localidades que foram eleitas para serem os projetos pilotos, nós desenvolvemos ferramentas e formulários e possibilidades para fazer esse monitoramento. Então, essas 2 maternidades e suas respectivas unidades interligadas serviram para que a gente traçasse os fluxos, traçasse os itens que seriam pesquisados através dessas ferramentas eletrônicas que constituem o projeto Nascer Legal. Certo, perfeito. E agora sim, falando um pouco do acompanhamento, né, das unidades interligadas de cartório, como que é feito esse acompanhamento? Eu acho que antes de falar do acompanhamento, é importante que a gente fale dessa gestação, né? Como bem identificou a Viviane, ela é uma gestação coletiva, né? E é muito importante que realmente a gente dê todos os créditos para a coordenação da COESUB, através da Tula Brasileira, que é uma especialista no tema, toda a equipe, as colegas que compõem essa gestação coletiva, né? Doutora Patrícia Hauer, doutora Roberta Ribeiro, doutora Patrícia Carvão, enfim, e quem vier será bem-vindo, né, nesse nosso projeto coletivo. Esse acompanhamento, né, essa articulação para a implementação, ela tem que ser multissetorial. Ela sempre tem que ter uma perspectiva interdisciplinar e precisa ser intersetorial. Então, são vários os atores com os quais nós temos que conversar, né, com o sistema de saúde, prioritariamente, com o sistema dos cartórios. Por exemplo, né, vou dar um exemplo, né, é muito importante que o horário de alta dessa mãe, desse bebê, esteja condizente com o horário de funcionamento desses postos, dos cartórios. Então, se não houver esse diálogo, a efetividade da política ela vai ser reduzida. Sim. Então, o Ministério Público está aí para azeitar esse diálogo com os atores, né, não executar a política, mas promover, mas identificar, fomentar as políticas que são realmente suficientes e necessárias para o enfrentamento do subregistro. Além desses setores, a gente sempre destaca a importância muito grande do DETRAN, né, dos postos do DETRAN nessas unidades, uma vez que, não raro, mães que não têm documentação conseguem, através dos postos do DETRAN, essa identificação na própria maternidade, o que viabiliza o registro da criança, né? E aí eu sempre gosto de reforçar que a criança registrada na maternidade ou numa unidade interligada, se a gente preferir, é sempre uma criança que é retirada imediatamente de uma rota de vulnerabilidade e é posta numa rota de cidadania, de garantia de direitos. Então é por isso que é tão importante que essa garantia seja implementada, seja efetivada já no momento pós-nascimento. Então, nossos esforços estão assim, bem condizentes com essa perspectiva. Perfeito, doutora. Bem esclarecedor, inclusive, sobre a importância do DETRAN, né? Doutora Viviane, como ocorre, então, o monitoramento por parte do MPRJ dos registros de nascimento realizados por meio desse projeto do Nascer Legal? Esse monitoramento ele ocorre a partir do preenchimento de 2 formulários. Um formulário será preenchido diariamente pelas unidades de saúde, pelos hospitais, que vão informar ao Ministério Público quantos nascimentos ocorreram naquela unidade. Também vão ser informados os motivos das pessoas que não registraram. Existe um questionário que é feito para aquelas mães que não registraram os filhos naquela unidade, acerca dos motivos que levaram ao não registro civil naquela unidade de saúde, utilizando-se da unidade interligada. Então,
um formulário vai alimentar o sistema do MP com esses dados da saúde e um outro vai ser preenchido pela unidade interligada do cartório, informando quantos registros de nascimento foram feitos naquela unidade interligada naquele dia. Então, a gente consegue um monitoramento diário do total de partos em determinada unidade de saúde, estabelecimento de saúde, hospital, e o número de registros de nascimento. E através desse cruzamento, a gente consegue obter o índice de cobertura daquela unidade interligada. O ideal, um índice de cobertura ideal é acima de 80%, 90%. Temos exemplos aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos 61 unidades interligadas em funcionamento e temos exemplos de unidades interligadas que conseguem mais de 90% de cobertura dos registros das crianças que nascem naquele hospital. E temos índices que são muito baixos. Durante a pandemia, todos os índices baixaram muito, os índices de cobertura das unidades interligadas, por conta da restrição do funcionamento e do fechamento de várias unidades interligadas, que só em dezembro de 2021 houve um comando da Corregedoria Geral de Justiça determinando que todas as unidades interligadas fossem então reativadas, reabertas, mas até então, durante 2 anos praticamente, houve essa redução que certamente impactou a cobertura das unidades interligadas. Então, o que a gente pretende com o projeto é monitorar esses índices e descobrir também os motivos para o não registro dentro da unidade interligada a partir desses dados que as mães vão dar ao terem alta. Então, a gente tem o envolvimento da saúde, o envolvimento da assistência social, porque são as assistentes sociais que vão fazer esse contato com a mãe para o preenchimento do formulário, para entender por que essa criança não foi registrada e tentar entender esses motivos. E você quer saber quais são os 3 motivos principais? Os 3 motivos principais é porque a unidade interligada estava fechada, o que a gente já conseguiu até agora, né? A unidade interligada estava fechada, o pai não estava presente, é o segundo motivo, e o terceiro motivo é eu queria registrar perto da minha casa. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelo esclarecimento. Agora nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e você não saia daí. O MP Cidadão volta já. E o MP Cidadão está de volta. E hoje estamos entrevistando a Procuradora de Justiça, Eliane de Lima Pereira, e a Promotora de Justiça, Viviane Alves, sobre o projeto Nascer Legal, que é mais uma iniciativa do MPRJ para erradicar a falta de documentação dos recém-nascidos. Bom, doutoras, esse é um projeto que foi criado na pandemia, né? É um projeto recém-nascido, digamos assim. Por que a pandemia jogou luz sobre essa questão do subregistro? Muito importante essa pergunta, né? Na verdade, nós já temos muitos dados, né? Só para que a gente tenha uma ideia, em 2010 foi realizado o último censo que apontou que havia no Brasil 170 mil crianças de 0 a 10 anos sem registro. Ou seja, sem acesso a mais nenhum direito, né? O PNAD, o último PNAD de 2015 apontou que 3 milhões de pessoas no Brasil viviam, né? Sem documento. Então, de maneira que já havia essa compreensão da máxima importância do registro de nascimento e da documentação básica. Na pandemia, depois dessa sacada, né, desse insight que eu sempre destaco da Viviane, quando ela fez essa comparação já mencionada no início do programa, nós percebemos que isso era muito urgente, que era urgente um trabalho, eu diria, preventivo do Ministério Público, porque percebemos que esse aumento do subregistro ele já está contratado. Nós temos, até os dados de 2019, que é o que dispõe o IBGE, um índice de subregistro em torno de 2,7. Então, existe toda uma expectativa, por tudo isso que a doutora Viviane explicou, de que esses dados vão disparar quando saírem as publicações relacionadas a 2020 e anos posteriores. Então, o Ministério Público percebeu, com a sensibilidade também relacionada à primeira infância, da doutora Viviane, e já
uma concepção nossa, que já vínhamos monitorando, já temos inclusive trabalhos de pesquisa relacionados ao monitoramento das unidades interligadas com as taxas de cobertura, nós percebemos que era muito urgente, então esse trabalho a muitas mãos vem sendo desenvolvido de forma bastante intensa. Certo. E doutora Viviane, como que se deu a recente expansão do projeto e quais os critérios que basearam a escolha dos novos locais contemplados pelo projeto? O projeto Nascer Legal começou com 2 projetos pilotos, como a gente já falou, do Hospital Maria Amélia e de Mesquita, né, o Hospital Estadual. Só que a expansão já estava prevista como parte do projeto, para que a gente pudesse ter uma radiografia do estado como um todo. A gente não tem a intenção de monitorar todos os hospitais do estado do Rio de Janeiro, mas o projeto pretende que um hospital com uma unidade interligada por CRAI, por Centro Regional do Ministério Público, seja incluído nesse projeto, para que a gente possa então traçar uma radiografia do estado como um todo. E os critérios para que a gente possa escolher qual hospital e unidade interligada foram os critérios de quais são os municípios com as taxas maiores de índices de subregistro civil de nascimento, que é um índice que é dado pelo IBGE a cada ano. O último índice que a gente tem é de 2019. Os outros critérios utilizados foram unidades interligadas em funcionamento no hospital, que a maternidade ou o hospital seja público e que tenha um alto volume de partos, para que a gente possa ter uma radiografia mais fidedigna e números mais altos para o projeto. Agora, falando um pouquinho sobre os profissionais da saúde, qual a importância dos profissionais da saúde no combate ao subregistro? O subregistro civil de nascimento é um tema transversal, que transpassa muitas áreas de proteção dos direitos humanos, né? E a saúde, a gente tem visto como um pré-natal de qualidade pode garantir direitos da criança antes dela nascer e depois de nascer. Já tem diversos estudos que falam com um pré-natal adequado, índices melhores de saúde, desempenho, educação, posteriores são obtidos. E nesse momento do pré-natal em que a gestante ela tem que ir 6, 7 vezes durante a gestação para ter um pré-natal adequado, ela pode ser informada acerca da necessidade do registro civil de nascimento para assegurar os direitos dessa criança ao nascer, pode ser informada a respeito do direito ao nome do pai, para que pode ser que no momento do nascimento o pai não esteja ali, mas depois, a qualquer tempo, o nome do pai pode ser incluído de forma gratuita, e essa gratuidade, a doutora Eliane falou que o registro civil de nascimento só passou a ser gratuito no ano de 1997, e essa cobrança era um entrave para o registro civil de nascimento. E o direito à averbação do nome do pai, né, depois que o registro civil é feito, qualquer elemento que vai entrar nesse registro, a gente fala que vai averbar. O nome do pai também averba esse assento de nascimento que foi feito no início. Ele era cobrado, até 2016 ele era cobrado, então é muito importante que os profissionais de saúde orientem que esse é um direito à gratuidade, não há mais possibilidade de cobrança, mas infelizmente a gente sabe que em alguns locais ainda se faz a cobrança. Mas por isso que é importante que a capacitação dos profissionais de saúde, nesse momento do pré-natal, já antecipando essa possibilidade do registro dentro do hospital em que a criança vai nascer, na unidade interligada. Agora, doutora Viviane, o MPRJ já identificou casos de bebês que deixam maternidades contempladas pelo projeto Nascer Legal e que saem sem a certidão de nascimento. Por que isso ainda acontece e qual iniciativa foi tomada para reduzir esse número? Na verdade, esse é um dos objetivos do nosso projeto. O projeto tem como alguns objetivos monitorar os índices de cobertura, identificar quais são os motivos que levam essas mães a saírem de hospitais com unidade interligada sem o registro civil de nascimento e também elevar os índices de registro do nome do pai, estimulando que os cartórios
façam a instauração de um procedimento que se chama averiguação oficiosa de paternidade, ainda na unidade interligada. Mas os motivos que são os motivos principais para que essa mãe saia da maternidade sem o registro civil de nascimento, até agora identificados, desde que o projeto foi criado em setembro de 2020, são a unidade interligada. O motivo principal é a unidade interligada não estava aberta. Então, em feriados, finais de semana, em horários assim, mais que não são dias úteis, que não são dias úteis, essa mãe acaba saindo da maternidade sem o registro civil de nascimento. Às vezes ela sai porque tem uma fila, então ela não quer esperar. Então, assim, há muitos motivos, mas esse é o motivo principal. Além dos outros, que é o pai não estava presente e ela quer que o pai esteja presente, mas ela de repente desconhece que a averbação da paternidade é gratuita, ela pode sair já com o registro civil de nascimento e depois o pai averbar o nome, ou ela queria registrar perto de casa, o que demonstra também que essa unidade não está de fato interligada, porque ela poderia registrar nessa unidade interligada com o cartório do mais local próximo do nascimento, da residência dela. Esses são os 3 principais motivos, e o que a gente pretende posteriormente, nesse projeto, é trabalhar esses motivos junto com as promotorias, junto com o Ministério Público, para que possa a gente aumentar esses índices de cobertura da unidade interligada. E agora, nós teríamos os números atualizados dos registros realizados a partir do projeto Nascer Legal? O projeto Nascer Legal, ele está colhendo dados desde setembro de 2020. Então, nós temos dados de setembro de 2020 até março de 2022. Os dados que eu colhi são de setembro de 2020 até dezembro de 2021. Nesses 2 hospitais piloto foram identificados 10.624 partos, sendo 2.820 altas sem registro, o que equivale a dizer que mais de 1/4 das crianças nascidas nesses hospitais tiveram alta sem o registro civil de nascimento. Eu acho muito importante que o Ministério Público tenha em mente, aliás, toda a sociedade, que esse é um tema absolutamente prioritário, né? E que o acesso ao registro civil de nascimento e à documentação básica pavimenta o acesso a todos os outros direitos. É muito importante que a gente converse com atores, como temos feito com a Sociedade Brasileira de Pediatria, para que isso saia também do âmbito jurídico, uma vez que a gente está falando de um assunto por excelência intersetorial, interdisciplinar. Então, isso é muito importante. O tema ganhou uma relevância, teve exposta a sua relevância, inclusive como tema da redação do último Enem, o que nos deixou a todos muito satisfeitos, porque sabemos da importância. E eu diria assim, para fechar a minha fala, repetir uma frase da jornalista Fernanda da Escócia, que inclusive teve o trecho do seu livro, né, que é uma tese de doutorado publicado na prova do Enem, contando o seguinte: quando perguntavam a ela, na condição de jornalista, por que ela estava tratando desse assunto, por que ela estava falando desse assunto, ela devolvia a pergunta e perguntava: é tão importante, por que nós não estamos falando só desse assunto? Ou eu diria, inicialmente, começando a conversa com esse assunto. Então, registro aqui nosso reconhecimento no Ministério Público, e que tomara seja uma prioridade também do Ministério Público brasileiro como um todo. A gente tem toda a intenção de transmitir essa tecnologia e exportar essa ideia Brasil afora. Inclusive, complementando, o projeto Nascer Legal foi apresentado no Congresso Nacional do Ministério Público, que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, e é um projeto que realmente pretendemos que todos os ministérios públicos abracem, porque é um projeto que prioriza a primeira infância, garantindo cidadania a esse bebê desde que ele nasce, desde que ele vem ao mundo. Ele é reconhecido juridicamente e formalmente pela sociedade que ele integra.